Vamos começar a falar um pouquinho de trauma pediátrico, né? A criança, principalmente quando a gente fala, eu já gosto de falar dos tabus, muitas pessoas comentam adultinhos, né? Criança não é um adultinho, não é uma anatomia, uma fisiologia em versão diminuta. Né? A criança tem algumas especificidades, algumas diferenças que, com o passar do tempo, quando a gente falava no ATLS, aquela época do TLSN, o ATCN, a gente comentava muito sobre até certa idade fazia isso, até certa idade sem colar, até 4 anos, tubo sem câncer, até 8 anos não podia fazer clipe por punção, só cirurgia. Então esse negócio de idade hoje é muito difícil, porque como as crianças e os pré-adolescentes se desenvolvem de uma maneira mais rápida, hoje é muito importante o peso e a altura. Né? Então, a gente ter a noção do peso e da altura da criança que você atende é muito importante, porque dependendo da altura e do peso, aquela criança ela já pode ter uma intervenção como de adulto, né? Muitas vezes. Nem sempre até 8 anos, 9 anos, como identificar isso? Através de pelos pubianos, né? A aparição de pelos em face, mamas nas meninas, já souberem informações, né? A menarca, entre outras situações, é muito importante porque você sabe que a anatomia e a fisiologia já são adequadas para a fase de adolescência, onde a gente considera isso como adulto. Tá? Então não é tão simples considerar uma criança como um adultinho, e sim como um adulto. A gente brinca, fala um adultinho, menor, mas não. Eles têm certas especificidades, certo? Que compete muito essa importância. Quando a gente também fazia ou atendia, principalmente no PSW e tal, a gente via as dúvidas de colar, de mobilização manual. Algumas empresas vendem colar para RM. Eu não sei por que eles fazem isso, mas um colar não entra no pescoço de um RM, de um lactente, porque eles não têm pescoço. Né? A gente vai ver isso. Uma principal característica da criança é que elas são cabeçudas, elas são linguarudas. Isso ajuda a perder muito mais calor. Então, prevenir hipotermia na criança é muito importante. Elas não apresentam sinais e sintomas de choque. Eu falei isso na aula de choque, porque os baroceptores, os mecanoceptores, eles têm uma reserva fisiológica aumentada, então a criança consegue se recuperar melhor que um adulto. Então, certos aspectos da fisiologia, principalmente da via aérea, devem ser bem respeitados, tá? Porque senão a gente acaba cometendo mais heterogeneia e complicando. Então, por exemplo, colar sempre se falou, a partir de 4 anos. Se a criança já tem um pescoço desenvolvido, uma altura desenvolvida, você tem criança com 4 anos, um peso e altura de 6. Né? É uma criança que você já consegue fazer uma imobilização. Caso contrário, eu retirei as fotos, justamente porque os meninos amanhã já vão abordar um pouco dessa parte junto de adulto e criança, né? Mas a imobilização, muitas vezes, vamos dizer assim, é tabajara, é cobertor, né? Palmilha. Nem necessariamente a gente não consegue colocar materiais adequados como a gente já tem pré-fabricado no adulto. Né? Então, muitas vezes é a manjedoura, o Moisés, a criança vem no colo, lá que tem que vem no colo, né? Com manta, a gente coloca a faixa o máximo possível para conter somente, porque a gente não tem como fazer todas essas funções. Tá? Do ponto de vista epidemiológico, o que mais acomete a faixa pediátrica são os acidentes com veículo automotor, isso é muito comum tanto nas gestantes, né? 55% das gestantes são justamente por conta de trauma, colisões de trânsito, né? E a criança é a mesma coisa. Lembrando que para cada 100 mil nascidos, 3 crianças, né, têm problemas de desenvolvimento fetal, às vezes por conta de uma colisão já na vida intrauterina. Então isso é muito importante, não é um dado baixo, é um dado alto. Então, crianças, principalmente airbags,
não estão ajustados na cadeirinha, no bebê conforto. Ainda se vê muito criança no colo da mãe no banco da frente, isso é um problema, né? O cinto de 3 pontas, além dele ser bem ajustado na criança, não, muitas vezes não é. A gente sabe que o airbag faz lesão tanto no adulto, mesmo os airbags mais modernos, mas a criança ela pode causar traumas graves e até culminar com o óbito da criança. Então tem que respeitar muito isso, que a criança precisa ter o espaço dentro do veículo, né? Projéteis por arma de fogo, infelizmente isso está crescendo tanto nas crianças quanto nas gestantes. Se a gente perguntar, por exemplo, gestante que você recebe um autêntico ferimento penetrante, não é tão comum, é mais o trauma fechado, mas tem aumentado, principalmente por conta da violência e do abuso, tá? Crianças também. Cada dia você vê mais criança que acha arma, brinca com a outra, né? Acaba tirando, e isso leva a problemas sérios, né? Quedas da própria altura, laje, a famosa síndrome do tanque, né? Entre outras coisas, acabam muito comprometendo. A gente sabe que de um andar para o outro, em média, 2 metros, 2,5 metros. Já para um adulto, isso já leva fraturas. Para a criança, isso complica muito por conta dos órgãos. Criança dificilmente faz fratura porque os ossos não têm ainda a calcificação. Por isso que eles fazem aquela fratura em galho verde, né? Quando encontrar uma fratura em galho verde, que é aquela fratura incompleta, é sinal de que a cinética do trauma liberado é muito grande. Isso é muito importante, né? Porque quanto mais energia, mais velocidade, dependendo da altura, mais lesão na criança, né? A gente vai falar desse protocolo rápido na criança, de uma maneira específica, o que importa realmente na criança, o que tem de diferente, mas não existe, né, nos protocolos tal, a letra F, mas a gente gosta de colocar a letra F tanto na gestante quanto na criança. Então, F na criança, família. Duas coisas muito importantes têm que ser lembradas na criança, né? Os potenciais de anos, né? Tudo na criança ela consegue, como eu falei, reverter mais fácil, né? Mas dependendo da lesão, a gente tem anos potenciais de vida perdida. Então, por exemplo, lembrando do intraósseo, se a gente não fizer uma compressão adequada, pegar física, né, metafisária, cartilagem de crescimento, você vai desenvolver, essa criança vai crescer com problemas. Né? Mesma coisa se uma avaliação ignorada ou negligenciada, essa criança pode desenvolver com teste, né? Uma falta de perfusão em determinado órgão, uma lesão cerebral propriamente dita, ou por trauma primário ou por secundário, né? Porque chocou, porque teve algum problema. E outra coisa muito importante é a família. Não tem como dissociar o atendimento e a avaliação da criança com a família ou cuidador. Então é muito importante os dados desse cuidador. Na hora de fazer a avaliação inicial geral da criança, lá pelo TAP, né, o triangulão lá, associar a família. E isso sempre foi muito importante. Pelo fato de que a criança ela se sente mais à vontade com o cuidador. Né? Isso já é um indício bom. Né? Criança que fica mais calma no ambiente de trauma, chorosa, irritada, na presença do familiar ou do cuidador, ela fica mais calma. E quando a gente vai chegar perto da intervenção, ela fica irritada, isso é um bom sinal. É um sinal de que não é uma irritabilidade por uma lesão neurológica, por exemplo, é sim porque a criança tem receio, é comportamental. Agora, a criança que fica irritada tanto com o cuidador, né, não apresenta uma boa responsividade à presença e a preocupação da família, porque criança gera uma comoção muito grande, isso ninguém pode negar. Então, o F de família sempre tem que estar presente, né? Lembrar que a avaliação primária é lesões prejudicam a vida e a secundária é o exame clínico mais calmo, dirigido, quando essa criança já não tem lesões de vida. Ela pode ser feita tanto no pré-hospitalar, se a gente conseguir, tiver tempo, né? A gente sabe que na nossa região isso não é tão comum de acontecer. A gente, como fala, meia hora a gente consegue estar dentro de um centro, né? Mas pensar sempre nisso. Então é a mesma coisa.
O X, né, o controle de exsanguinação vultuosa, então criança que tem, igual adulto, um sangramento perceptível. A gente primeiro precisa intervir, controlar esse sangramento. A gente falou bastante disso na aula passada, né? O Dr. Rafael também falou um pouco na aula dele. Como a gente faz para comprimir, quais são as metas de reposição volêmica, como repor, né? Tanto quando no adulto quanto na criança são em bolos que a gente faz isso, como a gente comentou bastante na aula passada de choque, né? O A, o controle de VL da coluna cervical, tanto no adulto quanto na criança, o A e o B é primordial. Muitas vezes a gente consegue controlar um sangramento sem ter que fazer reposição volêmica no pré-hospitalar. Mas a via aérea e a ventilação não tem como, porque é aquilo que a gente falou, né? Os 3 sistemas orgânicos primordiais, neurológico, respiratório e o circulatório. Então, toda vez que eu tenho um sangramento, eu vou ter uma descompensação respiratória e neurológica, e vice-versa. Né? Esses sistemas são integrados. Então a gente falou isso bastante na aula passada, aqui da mesma forma, tá? Tanto quanto o adulto, a criança também vai apresentar necessidades de administrar oxigenoterapia, tá? Respiração e ventilação, né? O B, ou seja, ventilar essa via, né? Fazer o fluxo do ar nessa via. O C, circulação e controle de hemorragias, a gente deixou bem claro como que é a reposição volêmica na criança, né? É 20 ml por quilo peso de cristalóide feito em bolos, né? De preferência até 2 bolos. E a criança continua descompensada, a gente vai ver dentro dos sinais vitais da criança, né, da faixa etária pediátrica, criança que precisa de, por exemplo, uma criança de 10 quilos a 20 ml quilo peso, 200 ml correr em bolos. Né? Se você já fez 200, acabei, reavaliei, essa criança ainda permanece com sistólica, o PAM, sinais de choque. Repita esse bolo, pensando que eu estou no pré-hospitalar longo, né? Ainda tem uma boa distância para chegar num órgão definitivo no hospital. Isso já me indica uma coisa muito importante. A criança que não responde a 2 bolos seguidos é porque realmente o choque é grave, se estabeleceu, tá? Isso me diz muita coisa, porque provavelmente o sangramento é interno e essa criança, de fato, vai precisar de um centro cirúrgico de terciário de estabilização, né? Então é sempre essa regra na criança, né? Repetindo disso na aula passada, né? Então, aqui tem o TAP, né, o Triângulo de Avaliação Primária, que foi criado lá no PAUS, né, pela Sociedade Americana de Pediatria, como uma proposta de fazer uma avaliação inicial da criança quando você chega em cena. Não é isso? Né? Então, quando você chega em cena, nós precisamos rapidamente identificar se essa criança e classificar de 2 formas. Ou essa criança está estável ou essa criança não está estável. E como avaliar isso, socorrista, de uma forma rápida? Usando o TAP. Então, o triângulo são 3 características. A gente avalia a aparência, a respiração e a circulação, mas de uma forma objetiva, né? Você mira nessa criança e observa em poucos segundos, provavelmente, como que ela se representaria, como que ela se responde. Né? Então, por exemplo, a aparência, a gente verifica se essa criança tem tônus muscular. É uma criança que tem uma agitação vigorosa, uma criança com irritabilidade. Como eu disse, a gente chega perto, ela fica mais estressada, o cuidador perto, ela diminui o estresse. Isso é um bom sinal. Ela reconhece a pessoa de quem ela tem familiaridade e a gente não. Então, é uma rigidez inicial, aí, mesmo que básica, do sistema nervoso. Né? Essa criança, o choro dela é consolável, né? Como diz, você consegue acalmar essa criança, o cuidador, alguém pegando ela no colo, ela consegue se distrair olhando para você, olhando para um objeto, né? Ou não, ou nada calma essa criança, a criança continua botando a boca no mundo,
né? Chora, irritado. Isso não é um bom sinal. Isso já não diz que essa criança pode ter algum problema de via aérea, ou de sangramento interno, ou até de lesão cerebral. Tá? Interesse pelo que se passa ao redor. Como eu disse, essa criança ela consegue acompanhar as coisas, né? Ou ela não foca em nada. Ou é uma criança que é hipotônica, é uma criança que já apresenta grunhidos, ruídos, quer dizer, já é uma criança rebaixada com comprometimento de via aérea. Então é uma coisa que você olha, né? Falando do TICLIC, né? É o tônus, concentração, irritabilidade, essas coisas, mas é observar essas características da criança. Então veja bem, a gente não começou. É tudo junto, a avaliação e o manejo. Só que é uma forma adequada e mais fácil de reconhecer uma criança que precisa de intervenções. Tá? Já a respiração, a postura, tem ruídos autíveis, né? A gente tem que lembrar que lactente é respiração abdominal, né? O abdômen dela são grandes, né? Não é porque ela tem sangramento, alguma lesão ali, mas o abdômen da criança é mais distendido por conta da anatomia dela mesma, né? Então, observar essa respiração expande bilateralmente, né? Ela tem tiragem intercostal, ela tem dificuldade de expansibilidade, né? Ela tem queixas, por exemplo, se é uma criança maior, ela reclama e aponta o local da dor, né? Ela consegue falar para você dor, alguma coisa, valorizar. O engraçado é que a criança, pelo mais que ela fale, mas ela é mais verdadeira que o adulto, porque ela não tem aquela malícia de querer enganar alguma coisa. Ela fala mesmo que dói, onde que incomoda, né? A gente fala isso, o pessoal lembra muito no intra-hospitalar, mas lembra dos abusos e violência da criança, né? Antes de falar, mostrar os bonequinhos, onde que ela pode palpar, onde que alguém mexia nela, fazia tal coisa, mas pensar que uma criança com histórico recorrente de trauma pode evidenciar maus tratos, né, uma perda de peso, né, uma criança muito mirradinha, pequena demais para a idade dela. Então, tudo isso é muito importante porque quando a gente vai no pré-hospitalar, a gente observa a cena, muitas vezes a casa, o local. E mesmo que a gente não pode evidenciar, é bom a gente ter certas coisas na cabeça para passar isso para o intra-hospitalar, né? Aquela casa tinha um aspecto de muita sujidade, era uma criança aparentemente muito largada, observava vários riscos, tudo isso a gente já tem que começar a pensar, né? Infelizmente, o maltrato em idosos e crianças cada dia vem aumentando mais, né? O adejo nasal, a apneia, ou seja, batimento de asa no nariz, grunhidos, né? Criança gemente, grunhido, batimento de asa no nariz, já evidencia obstrução de via aérea ou problema em via aérea, ou até começo de insuficiência respiratória. Então a gente precisa observar isso, porque a gente vai precisar logo de uma intervenção. Assim como no adulto, a criança, hoje, a gente fala, né, intubar uma criança, assim como intubar o adulto, é em último caso. Isso cada vez tem mudado mais. A Alexandra falou bastante na aula dela, o Rafael falou, eu falei. Então, assim, a gente só intuba realmente quando tem aquela necessidade, até porque você perde tempo no intra-hospitalar fazendo isso, que a gente não, às vezes não tem essa consideração. Então a gente lembra que o algoritmo de via aérea avançada na criança é igual no adulto. Manobra manual, cânulas supraglóticas, laríngea, Se não conseguir, em último caso, manter uma boa ventilação aérea perto daí, a gente vai pensar na intubação, e, em último caso, via aérea cirúrgica, que a gente já discutiu isso aqui na aula da Alexandre, fizemos bastante parte. Então a gente tem que lembrar bastante que criança responde bem a laringe, né? Criança consegue facilmente, assim como o adulto, responder à ventilação bolsa valvular. Né? Então, a maioria dos adultos das crianças que tem um rebaixamento do nível de consciência, que vão perder o reflexo de vômito, com uma guedel e uma bolsa válvula máscara, eles conseguem ventilar e repor bem.
Então isso é muito bom, porque você não perde tempo intubando e ganha tempo e entra logo com o manejo nessa criança, tá? O C de circulação é igual ao adulto, é fazer uma avaliação geral, né? A coloração dessa criança, você observar a cianose, observar as extremidades, lembrar que a criança evolui com cianose central mais rápida do que o adulto. Isso não quer dizer que não seja a mesma gravidade, porque é, né? Resfriar, tocar essa criança, então ouvir e sentir como sempre. É isso que a gente faz aqui, nesse triângulo. Então, quando você chega na avaliação em cena, a gente tem que observar o tato, né? Que é uma forma rápida de você começar a pensar em que intervenção do X, A, B, C, D e F que essa criança vai precisar, né? Então, as estabilizações, né, as mesmas semelhantes aos adultos, a diferença é a forma, os materiais que a gente vai utilizar. Então, na criança, né, da mesma forma que no adulto, a gente tem um tripé: sistema nervoso, hipóxia e sangramento, né? Os três sistemas orgânicos, só que a criança desenvolve hipóxia muito mais rápido que o adulto. E como eu falei na aula de choque, criança, tanto quanto adulto, a única coisa que a gente consegue reverter e manejar rapidamente no pré-hospitalar de todas as lesões que levam à alteração do sistema nervoso é o choque, né? Intoxicação por drogas, lesão primária, né? Por exemplo, TCE direto, hematoma subglial, tudo isso é manejo intra-hospitalar. Agora, a hipótese a gente não pode negar que no pré-hospitalar a gente precisa corrigir, né? Então, manter uma via aérea, o A e o B na criança, são muito importantes, tá? Então, diferenças anatômicas na criança, né? Então, tem essa imagem aqui, eu evidenciando, eu gosto de mostrar mais de forma mais prática, a diferença da via aérea do adulto e da criança, né? Então, antigamente, era muito comum a gente achar que a laringe da criança, ela tem um formato mais triangular, tá? Ela lembra um triângulo, ela é mais aberta na epiglote e vai se fechando até chegar na traqueia. Causa disso é que nunca se incentivou a entubar a criança se precisar tubo com cuff. Antigamente falava, não se entuba a criança com cuff. Por quê? Porque a laringe da criança é triangular, o cuff aumenta a pressão intra, né? E pode levar a uma isquemia, lesão ou amolecimento. Então a gente viu a traqueia e a laringe aqui como elas são estruturas cartilaginosas, mas são frágeis. Muito bem. A via aérea da criança é mais anteriorizada do que a do adulto, tá? Então é muito mais superficial, tá? Outra coisa, a gente já falou, a cabeça da criança é muito grande. Quando você deita a criança, decúbito dorsal, a criança, como ela é muito cabeçuda e o corpo é um pouco menor, ela faz que posição? Ela faz isso aqui, né? Quando ela faz isso aqui, como a língua também é grande, as amígdalas e o começo da epiglote, a língua cai e obstrui. Então, por isso que a criança é muito importante colocar o que no atendimento? Se eu precisar imobilizar, ou na emergência, na maca, eu tenho que colocar o quê? Coxinho. Como que é o coxinho na criança? Inteiro, tá? Do começo da escápula até aqui. No adulto, a gente põe o quê? Interescapular. A criança de até 4, 5 anos, voltando, depende do tamanho do peso, a gente coloca um coxinho, enrola e coloca ela em cima. Ela vai evoluir para aquela posição de cheirador, né? Que ninguém cheira assim, a gente cheira assim. Agora, se tem uma evidência de lesão cervical na criança, séria, a gente precisa estabilizar manualmente essa criança, tá? Pelo menos com as mãos já. A gente já não pode deixar ela muito nessa posição, ela vai ter que ficar numa posição neutra, tá? A gente fala que criança até menos de 8 anos, a posição mais da traqueia é região subglote, é aí que está a diferença.
Antigamente a gente achava que a laringe da criança que era estreita. Hoje a gente sabe que a porção mais estreita é logo abaixo aqui, ó, que é o epiglote do adulto e que é o epiglote da criança. Né? Essa posição aqui é a mais estreitinha do funil. Tá? O que isso muda? O que isso muda é que com os estudos, né, as ressonâncias, as tomografias foram mostrando, começou há alguns anos se perceber que intubar a criança com CUF não era ruim, muito pelo contrário. Crianças precisavam voltar a ser intubadas com CUF. Por quê? Porque eu mostro ali. Então, olha aqui. Aqui a gente tem a figura de uma laringe de uma criança e a traqueia. Notem a traqueia. Veja que logo no começo da laringe, na região infraglótica, eu tenho um estreitamento. Né? O CUF, ele não vai ficar nessa região. O CUF do tubo vai ficar abaixo do infraglótico. Ou seja, qual que é a vantagem de você manter um tubo com CUF? Primeiro, se eu precisar ventilar essa criança, o ar vai não escapar pelos lados. E se eu precisar colocar essa criança em ventilação mecânica, eu vou manter a pressão expiratória positiva final na criança de forma adequada como a do adulto, porque não vai ter menos escape de ar. Então, entubar a criança com CUF ainda voltou a ser importante, tá? Então, assim, para quem tem medo de balão, né? Aí do terror, que era o medo dos pediatras, e neonatologistas, veja bem, esse tubo foi confeccionado originalmente para criança. Veja que o CUF dele em formato de pera priorizava a laringe triangular da criança. Coisa que a gente já sabe que se o fecho infraglótico é o mais estreito, um CUF desse, obviamente, vai lesionar muito mais. A criança precisa de tubo com um CUF natural. Né? Esse CUF não vai ficar dentro da laringe da criança, ele vai ficar já abaixo do começo da traqueia, mostrando a importância de usar CUF, tubos com CUF, novamente na criança. Tá? Aqui o que eu comentei, né? Criança tem um occipito muito grande, são cabeçudas, então ela um coxinho todo dorso regulariza a via aérea. Você deitar uma criança, né? Aqui ela fez uma posição muito de cheirador, se houver suspeita de trauma, a gente vai ter que mobilizar manualmente. Tá? Então, sempre lembrar do coxinho na via aérea. Tá? Então, criança com trauma, posição neutra é mais favorável, e sem trauma, posição de cheirador é favorável. Criança com lesão cervical não é tão comum quanto no adulto. Tá? Eles têm outros tipos de lesão, a cabeça, o abdômen são maiores, mas sempre no mecanismo do trauma, acidente com vítimas, óbito, a gente sabe que muita energia a criança também pode ter comprometido. Tá? Então, a desobstrução da via aérea, o mesmo algoritmo, se eu precisar canulorofaringe, tá? Imobilização da coluna cervical, a gente já falou disso, que muitas vezes o polar, dependendo da criança, não vai entrar. A gente precisa fazer com compressa, gás mesmo, que você consegue envoltar o pescoço, a cabeça da criança, essa criança vem no colo, tá? De uma forma protegida, tá? Se precisar evoluir em último caso, a intubação orotraqueal, tá? Se é uma criança que satura, né, menos de 94, 93, vai mais para baixo, lembrar que oxigênio em trauma a gente sempre oferece de 12 a 15 litros para poder ter uma porcentagem de 80 a 100%. Tá? Se tiver agregado suspeito de sangramento, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, ventilação. Como que a gente observa? A gente viu lá no TAP, rapidamente como a gente olha. Então, assim como no adulto, ninguém conta a frequência ventilatória em minuto, no pré-hospitalar, no trauma. Não tem tempo para isso. Então, a gente já observa. Então, observa a frequência respiratória, né, ventilatória e a profundidade dessa criança. Dependendo da faixa etária, a gente sabe que a criança, a gente tem que considerar que ela tem uma frequência ventilatória maior. Você não vai pensar que ela é igual a um adulto de 20 anos, né? É de 12 a 20 por aí. Você está com RN, um lactente, a frequência respiratória dela é maior.
né? Como eu falei, grunhidos, né? Inquietação. A gente sabe que isso é um sinal. Ah, a criança geme mesmo, é pequena, não fala, não. Pós-trauma, grunhidos, gemidos, batimento de asas do nariz, inquietação, irritabilidade, não são sinônimos de normalidade. Não podemos esquecer, tá? Perfusão e coloração da pele. Lembrar que se eu não tenho ventilação, não tenho hematose, não tenho oxigênio para ser carreado. Então, a cianose é tão comum na ventilação quanto na hipoperfusão sanguínea, né? Então, ó, sistema respiratório de acordo com as faixas etárias. Um RN ele tem uma localização, como a gente falou, abdominal. Criança, o movimento respiratório é abdominal. A gente não pode esquecer. Eles têm abdômen barril. Então a criança respira mais fácil. Você vê a barriga dela, diferente do adulto. Um adulto com respiração abdominal diafragmática, ele já pode estar apresentando algum problema, ou se ele evoluir com respiração paradoxal, que é muito sinal de uma gravidade. Criança não, né? Então, até a fase lactente, veja bem, uma frequência respiratória da criança de 30 a 60. Isso varia de literatura para literatura. Mas se você pegar um RN que tem uma incursão tão rápida e chegar a 80, isso diz um sofrimento. Essa criança provavelmente tem apresentado um quadro de insuficiência respiratória. Fase pré-escolar, né? Que é em torno de 2 até o quê? 4 anos, mais ou menos, né? Isso aí, né? Tóraco abdominal já está na transição, veja que a faixa de frequência respiratória já é bem menor, tá? O escolar, né? 6 até 8 anos, 18 a 30, e o adolescente já entra na faixa etária do adulto. Então a gente tem que lembrar principalmente, isso aqui acho que não tem que decorar, a gente tem que colar isso aqui como Glasgow, como sequência de intubação rápida, administração de drogas, todo aquele trabalho que a gente fez, aquelas tabelas que a gente criou, isso aqui tem que ser colado também numa ambulância, para um lugar fácil. O que a gente tem que lembrar clinicamente é isso aqui, né? As respirações abdominal e tóraco, abdominal e torácico. Que é normal para um não é normal para outro. A ventilação, se essa criança precisar, é cânula supraglótica e bolsa válvula máscara. Né? Lembrar que bolsa válvula máscara da criança ela pega nariz e boca, né? E a gente ventila conforme o tamanho. Então, o ambu, a gente tem que ter o tamanho adequado. Então, o ambu de RN, de lactente, pediátrico e adulto. Né? A gente olha lá para aquela válvula externa ali do diafragma, né? A adulta, a gente olha lá na parte dela para 60 centímetros de água, que eu mostrei aqui para vocês no dia da máscara laríngea. A criança, o pediátrico, é 45. Por quê? Você não vai usar um ambu de 500 ml, 1 litro, numa criança de 10 quilos. Né? A gente vai levar iatrogenia. Então, muitas vezes já entrando com a ventilação bolsa válvula máscara, objetivando uma saturação acima de 94. Expande bilateralmente. Satura bem? Ótimo, a gente sabe pelo menos o A e o B estão garantidos. A gente tem que se preocupar com as demais avaliações. Tá? Já falamos bastante, né, do protocolo de via aérea. Né? Então, a importância de bolsa válvula máscara versus intubação, a gente também falou. Eu sempre priorizo bolsa válvula máscara. Se um tanto o adulto quanto a criança responde bem, intubar, gente, é sempre o último recurso no trago. Tá bom? Pela questão do tempo e tudo mais. Pré-hospitalar, né? O intra-hospitalar é outros 500, tá? A gente tem mais recursos, mais pessoas. Então, a gente já falou que hoje a gente intuba a criança com ou sem cuff? Com cuff. Né? A importância de que o estreitamento é logo abaixo da glote, no começo da laringe. O cuff vai ficar abaixo disso. Então o cuff não fica nessa região. Por isso que não vou lesionar a laringe da criança via aérea e ainda não vou deixar o ar que eu estou infundindo escapar pela falta de cuff, de balonete do tubo. Tá? Isso é muito importante. Tá? Aqui é a quantidade indicada, né, que a gente pode colocar, do tamanho do tubo. A gente tem muita forma, sempre existiu algumas formas, tá? Tubo, se a gente precisar entubar na criança, é duas coisas. Ou é o forame nasal da criança, abertura aqui da narina, ou o dedinho mínimo dela.
tá? Para ser mais exato possível, a gente usa a fórmula de Motoyama, que é essa fórmula aqui bem simples que a gente, a partir de um ano, né, já pode utilizar, que é o quê? A idade da criança em anos, dividido por 4 mais 3,5. Ou seja, isso vai dar aproximadamente o tamanho do tubo da criança que a gente pode colocar, tá? Como ela não é uma forma tão exata, porque depende da altura da criança, a gente sempre acrescenta esses 3,5 aqui e para poder facilitar na introdução, tá? Se o tubo às vezes ficar muito alto, ficar muito, a gente também pode reduzir cerca de 3,5 desse tubo, tá? É difícil a gente falar da pressão do cuff porque a gente não tem o fômetro nem dentro da UTI, né? Com quem dera no pré-hospitalar. Então essa parte a gente não coloca. Mas um adulto, um cuff tem que ter 25, 30 milímetros centímetros de cúbico de água. Na criança é de 20 a 25, tá? Mas esse dado a gente na prática não consegue mensurar tão rápido, tá? Circulação na criança, né? Os principais acessos de ordem na criança. Primeiro, cubital. Se a gente não conseguir o cubital, vai na safena máquina, né? Na região de tibia. Caso a gente não consiga, aquela ordem da igual da aula que a gente discutiu, 90 segundos ou 2 tentativas, até 3, tem que fazer um intraósseo, né? Com toda aquela técnica, tudo que a gente fez aquilo lá na aula e na parte, tá? Volume também já falamos, é 20 ml de cristalóide em bolos, ou soro ou ringer. O ringer é legal, aquilo que eu falei, ele não é superior ao soro, só que o soro a gente tem o problema da hipercloремia. Então, como o soro, o ringer lactado ele é mais isotônico que o soro. Então, se eu colocar muito cloro, tanto no adulto quanto na criança, a gente leva a uma acidose por hipercloremia. Não consigo explicar isso agora, porque a gente não consigo falar do equilíbrio ácido-base. Mas toda vez que a gente aumenta o cloro, infunde muito cloro numa pessoa, a gente aumenta a acidose dela. Então, como o cloro no ringer é menor, então de preferência o ringer. Se a gente não tiver, é o soro mesmo. Lembrar que o soro glicosado, sempre lembro disso, uns alunos lá na HC, São Paulo. Mas lá na minha região a gente põe glicosado, né? Glicosado. Por que o glicosado não é bom? Porque o soro glicosado 5% ele não é isotônico, ele é hipno. Se você infundir isso no adulto quando for na criança, a gente vai levar edema, tá? Então o glicosado não é indicado em nenhuma situação para trauma, tá? Já falei também, mas relembrando, mais que 2 bolos indica evolução de quadro de choque. Então, quanto mais volume uma pessoa recebe e tem a descompensação, a demora a criança para responder, se dá sangra muito, tá? A circulação, gente, a gente também vai seguir aproximadamente a pressão sistólica, tá? Da criança, tá bom? E de acordo com faixa etária, essa coluninha aqui, o SBT, né? Pressure Drop, né? Systole, que é a pressão sistólica dessa criança. Mas que a gente tem que... como calcular isso aproximadamente? A gente tem uma coisa, a gente sempre aceita na criança uma sistólica acima de 70. Qualquer criança com sistólica abaixo de 70, ela precisa de reposição volêmica, tá? Então a gente tem uma fórmula estimada, atual, para a gente tentar ver qual seria o basal daquela criança de acordo com a idade dela. Tá? Então se você tem a idade da criança, você pega 70 mais 2 vezes a idade da criança. Então, se é uma criança de, vamos lá, 10 anos, 10 vezes 2, 20, 20 com 70, 90. Então, uma criança dessa vai ter uma sistólica entre 90, 100, 120. Tá? É uma forma mais grosseira da gente conseguir no pré-hospitalar ou até no intra, quando você não tem informações, garantir uma meta de reposição volêmica. Então, na criança, a gente tem que obedecer a reposição volêmica dentro da sua faixa etária. Lembrando que prematuros são os únicos que têm uma pressão abaixo de 70. Tá?
Prematuro é diferente, vai estar lá no trânsito, vai estar dentro da incubadora, UTI nela, surfactante, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Agora, criança já a termo, ele já tem uma sistólica base de 70. Então, para ter uma meta guiada, a gente conseguiu ter uma pane de criança pediátrica. O aparelho você consegue, colocou o manguito ou no membro inferior dessa criança, dependendo do tamanho dela, que vai ter que ser na coxa ou perto do poplite, não vai ter como colocar no braço da criança, porque o braço da criança é muito pequeno, tá? A gente consegue daí saber o valor atual da pressão dela e poder corrigir isso com um volume. Tá claro isso? Né? E a gente pode estimar isso por essa forma. Por isso a gente fala, a criança tem variações fisiológicas que a gente precisa respeitar. Ah, você lembra? Eu não lembro. Nunca vou lembrar. Mas é uma tabela simples que se a gente imprimir e colocar num lugar na situação de trauma, pronto, já está lá. Você já sabe quanto de volume. Vou dar 20 ml quilo peso da criança e vou usar a fórmula. Se eu não sei o valor de referência para ela. Se você tem uma criança que tem 10 de sistólica, faz um bolos de 200 ml, no caso, se a criança tem 10 quilos, acabou esse bolos, tô no pré ainda, dá tempo, reavalia. Ah, não, a criança está com uma sistólica de 75. Poxa, essa criança está com uma sistólica mínima de 90, 100. O que a gente vai fazer? Mais um bolos. Né? No adulto aquilo era diferente, né? Quando o adulto está estável, a gente vai dando de 250 até 2 litros, como a gente discutiu isso na aula passada. O D, né? Mesma coisa que no adulto. A diferença, a gente vai ter o quê? Mudança da escala de Glasgow, né? A avaliação resposta motora, até 3 anos, criança não costuma falar muito bem. Então a gente vai ter que adaptar isso. Então a gente avalia o nível de consciência, pupila. Hoje a gente obrigatoriamente associa pupila com Glasgow, não dá para separar. Tá? Atividade motora, se essa criança, dependendo da idade, teve perda da consciência. Presença de cefaleia, vômitos persistentes e convulsão. Então a gente sabe que criança, quando apresenta uma convulsão, que é o primeiro episódio de convulsão, essa criança não tem nenhum histórico. Então, além teve uma evolução com trauma, um histórico associado a trauma, essa criança precisa ter exames de imagem obrigatoriamente. Né? Dependendo da idade, se ela tem que poupar fontanela, se não está hipertensiva, aquelas coisas. Se é uma história clínica, essa criança precisa investigar líquor. Né? Ah, não, a primeira vez que teve convulsão nunca teve, na família ninguém nunca teve um episódio febril, eles vão acabar colhendo o líquor dessa criança, porque tem indicação. No trauma, a gente precisa de exames de imagem, tá? Para saber se não tem nenhuma lesão primária cerebral. A melhor resposta verbal na criança, então veja, né? Ela é adaptada, né? Conforme a idade, até 3, 5 anos, né? Ela vira igual de adulto. A criança, a gente só muda as pontuações. Então, a criança que chora, ri, é um choro consolável, como a gente falou, né? Ela se acalma na presença de alguém que ela conhece, né? Um choro persistente, inapropriado. É uma criança que não tem nenhuma equimose, nenhuma lesão associada de trauma, mas é uma criança que chora muito. Nada consola ela, ela não foca atenção em nada, ela não presta atenção em nada. Isso já leva uma pontuação de 3. A criança que geme já ganha uma pontuação de 2, ou a que não responde. De 2 a 5 anos, né? Fala apropriada ou inapropriada, né? Não é condizente com o que falam ali, né? Choro persistente, gritador, gemir da mesma forma. A partir de 5 anos, é a mesma avaliação do adulto. A criança de 5, 6 anos já entende bem, já consegue compreender certas coisas. Tá? E a exposição. Lembrar do controle de hipotermia. Se eu não tenho como fazer soro aquecido, volume aquecido, a gente falou da temperatura na outra aula. Qual que era a temperatura? 39. Eu não consigo fazer isso no pré-hospitalar na criança, mas pelo menos eu vou prover o quê? Perda de calor com aquecimento. Então, manta, coberta, isso a gente tem que ter, né? As relações anatômicas dessa criança, né?
importante, cabeça, pescoço, assimetria, em busca de lesões e alterações, tá certo? Então, assim, esse é o básico do básico da avaliação pediátrica no trauma, no pré-hospitalar. O intra-hospitalar também é a mesma avaliação. A diferença é que no intra-hospitalar a gente vai ter o quê? Recurso. Tudo jóia até aqui? Quer comentar alguma coisa, Nayara? Não? Tudo certo, gente? Compreendido? Eu acho que o importante saber aqui é você lembrar bem do TAP, o que você tem que fazer. Aquelas fórmulas ajudam muito numa avaliação de criança, isso com certeza já dá uma boa ajuda quando a gente precisar disso. A gente sempre lembra muito, eu falo por mim, né, do adulto, e a gente esquece de observar os materiais que a gente precisa ter para atender uma criança. Quando você chega na cena, cadê o tubo? Né? Precisou entubar, cadê o ambu do RN? Né? É impossível ventilar uma criança com um atende com ambu pediátrico. Né? Vai estourar mesmo, o pulmão da criança vai fazer lesão. Né? Lembrar muito importante desses aspectos de via aérea. Né? Então, coxinho no dorso da criança, os cuidados de mobilização. Né? Trauma na barriguda, né? Na gestante. A gestante é a mesma, o tratamento da gestante é o mesmo de qualquer adulto. A diferença é o estado que ela está. O que muda na gestante? Fisiologia dela, né? A mulher foi abençoada com uma coisa chamada progesterona e estrogênio, né? E quando ela está no estado gravídico, a placenta, a partir da terceira, quarta semana, começa a produzir muito progestogênio. E esse progestogênio é o hormônio da gravidez. Então, ele vai promover uma mudança muito repentina e aguda no organismo dela, fazendo por quê? Ela vai ter que trabalhar por ela e pelo feto, tá? Então, coisas que a gente não mudou e nunca vai esquecer, né? Como salvar o feto? Não tem uma forma, somente prestando uma boa assistência à mãe. Não tem outra forma. O feto não é a nossa prioridade. A prioridade é sempre quem? A mãe. Se puder salvar os dois, o binômio é ótimo. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente precisa ter considerações. Então a gente vai discutir algumas adaptações fisiológicas e como prestar. Então, o primeiro é o XABCDE da mãe. O último é o F, que é o feto. Na prática, se eu tiver com mais pessoas, no pré-hospitalar isso não é tão simples, porque a gente tem um espaço de ambulância reduzido, poucas pessoas, a gente vai ter que concentrar a atenção nela, mas não necessariamente que isso seja uma ordem. Se tiver alguém que já consegue avaliar o abdômen gravídico, passar uma fita, né? Fita métrica de costureira é objeto de intra e de pré-hospitalar. Se eu não tenho informação de quantas semanas ela tem de gestação, a gente consegue saber pela altura uterina, né? Tem que palpar o abdômen, né? Um sonar é um objeto comum em qualquer lugar. Nos Estados Unidos elas compram no mercado. Por quê? Porque é um objeto muito simples, barato e que diz uma boa avaliação da vitalidade fetal, que é a frequência cardíaca do feto, tá? Então isso entra mais, claro, no secundário, mas a gente precisa primeiro ter essa avaliação, se der para fazer concomitante, tá? Gestante tem umas armadilhas bem danadinhas, e gestante tive muita experiência em atender, principalmente no HU, em outros lugares. Então, ela tem cuidados, até na hora de fazer assistência, que a gente precisa prestar muita atenção, porque elas são danadas, né? Então, a incidência, né? 7% das gestantes, de 6 a 7, isso aqui é dado americano, a gente não tem um dado fidedigno no Brasil. De 6 a 7% das gestantes, em algum momento da gestação, sofre trauma. Faz essa troca aí de energia. Tá? Em algum momento isso vai acontecer, tá? É mais comum entre o segundo e o terceiro. Por quê? Porque a gestante com o abdômen gravídico, no primeiro trimestre, o útero está dentro da pelve. Já no segundo trimestre, ele já vai para o abdômen. Né? Terceiro, então, ele já está na altura do diafragma. Então, ela tem um andar de pato, né? Um andar mais lento, vai sendo liberado
os ligamentos da pelve, e o centro gravitacional dela fica mais comprometido por conta da barriga. Então ela é muito suscetível à queda. Tá? A causa mais importante de morte fetal e a urgência obstétrica no trauma mais comum, 70%, é o descolamento prematuro de placenta. Tá? Ela pode acontecer em qualquer fase. No primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. É o que mais acontece, a gente precisa identificar os sinais e sintomas do descolamento de placenta, tá? Porque ela só pode descolar no momento do parto, né? Na dectação. Quando ela faz isso antes, lembrar que o descolamento pode levar a sangramentos, interrompe a circulação materno-fetal, o feto entra em sofrimento. Então, às vezes a gestante demora para apresentar esse quadro, essa característica, mas o feto já está em sofrimento há muito tempo. Tá? Epidemiologicamente falando, quais são as lesões traumatológicas que acontecem mais? Os acidentes automobilísticos, tá? 55%, essa epidemiologia americana, mas é muito refletida na mesma do Brasil, tá? Hoje, antigamente, nela que acontecia mais era a queda. Hoje, a violência e a agressão sexual na gestante passou isso, né? Então é difícil você, às vezes, para algumas pessoas compreenderem quem que agride ou comete um estupro contra a gestante, acredite. É muito comum. Né? Eu que trabalho com isso, a gente em IML vê muito, muito mesmo. Tá? E geralmente pelo próprio parceiro. Tá? Então a gente precisa ter entendimento de alguns sinais e sintomas também que podem levar a uma gestante a se omitir, né? Isso aconteceu muito comigo em atendimento. Então, o parceiro que não aceita sair da sala, a gestante que fica calada tem muito medo, ela vem por repetidos atendimentos e ela sempre se nega a comentar alguma coisa. Então, são histórias. E por que a violência sexual leva a um trauma? Porque toda violência é forçada. Na gestante, como ela tem uma circulação muito maior na mucosa, no colo uterino, ela vem com lacerações e sangramentos, tá? Muito repetitivos, tá? Se for por outras pessoas, a gente sabe que a exposição ao sêmen de diferentes homens numa mulher gestante, isso é um fator de risco para DEG, né, para hipertensão gestacional, entre outros problemas. Mas além do trauma psicológico, o trauma físico na violência na gestante, na mulher, né, como um todo, mas na gestante principalmente, elas sangram muito, tá? Elas fazem muito hematoma, muita equimose na região perineal, vaginal, é uma coisa bem feia de ver. Tá? E, infelizmente acontece muito, só que não aparece porque, além de não ser notificado, a maioria dos casos é velado. Elas mesmas não querem pôr medo, porque dependem muitas vezes do cônjuge ou porque tem medo do parceiro ou de outras pessoas. Tá? As quedas, a gente já falou, né? Isso propicia ela ter quedas, sabe? Gravite, queimaduras e arma de fogo. Infelizmente tem evoluído por arma de fogo. A gente recebeu uma NME. O que acontece num ferimento por arma de fogo? Geralmente a explosão do feto, né? Não sobra nada. Quando você abre o abdômen, você retira partes do feto, porque é o que realmente acontece, tá? O útero, a gente vai falar algumas coisas aqui agora, ele tem uma proteção justamente para o feto, né? É um órgão extremamente elástico. O útero, como ele é muito um órgão extremamente muscular, ele é elástico. Só que a placenta, né, a cavidade amniótica, elas não são. Então, quando você tem um trauma, uma contusão, o útero ele absorve isso e o líquido amniótico também, protegendo a criança. Só que a barreira placentária ela não é elástica. Ela é mais rígida. Por isso que às vezes elas apresentam muito descolamento prematuro de placenta, porque a placenta rígida num órgão como o útero, elas acabam fazendo esse rompimento da barreira e promovendo sangramento, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, porque durante a lesão
por faca, né, ferimento por arma branca ou de fogo. Muitas vezes o feto é protegido, mas a lesão uterina ou placentária ficam comprometidas, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, as alterações fisiológicas e anatômicas da primeira abdominal, né? Na primeiro trimestre, o útero está dentro da pelve, né? Isso protege. No segundo trimestre, o útero já vai para a cavidade abdominal. Então, todas as alças intestinais e rins são pressionados para trás e para cima. Então, a gestante tem uma vantagem. No trauma, ela tem a proteção das vísceras naturais, tá? Pelo próprio útero gravídico. Por isso que o útero fica ali em evidência no surgimento de qualquer lesão. No terceiro, a gente já tem compressão diafragmática, né? Até 4 centímetros de diafragma na mulher se desloca, né? A respiração da mulher também é diferente, como a gente vai ver, tá? Então, por isso que as vísceras ficam mais protegidas, principalmente intestinos, rim, já é retroperitoneal, né? Partes do fígado, tá bom? Mas o útero aqui fica muito exposto, por isso que o descolamento prematuro é isso, né? Um órgão mais elástico com uma placenta mais rígida. Como a gente tem um aumento do progestogênio, o progestogênio é um hormônio que age muito na camada muscular do organismo da mulher. Então, o que ela faz? Vasodilata a mulher muito, então a pressão arterial na mulher é bem mais baixa. Uma sistólica de uma gestante tem que ser entre 90, 100, no máximo 110. Ela tem uma pressão mais baixa, tá? Pela vasodilatação e diminuição da resistência vascular periférica, né? Justamente para o útero não ter grandes contrações. E a musculatura lisa do trato gastrointestinal. Então a gestante, gente, ela tem um esvaziamento estomacal extremamente lento. Como no trauma a gente sempre se preocupa, trauma no horário do almoço, pós-almoço, é batata. Você vai lá, tomografo, o estômago cheio. Uma vez eu atendi uma gestante no HU, horário do almoço, ela estava de moto. Aliás, a maioria das colisões automobilísticas nas gestantes hoje em dia tem sido por moto. Ou ela dirigindo ou ela de carona. Que não é muito legal, porque o barrigão atrapalha, né? Desequilíbrio. Politrauma grave, né? Uma sonda não tinha contraindicação de lesão de base de crânio. Deu outro, chegou na tomografia, o estômago cheio. Por isso a máscara laríngea na gestante, há muitos anos, ela é contraindicada, porque uma contraindicação da laringe, como a gente falou, é o quê? A broncoaspiração. Hoje não é que ela não é proibida, você pode até usar, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gestante geralmente, tudo que ela come, ela demora muito para esvaziar, tá? E aí a gente ainda põe em posição supina, aí complica mais ainda, tá? Então, toda a ação da progesterona na musculatura faz isso com ela, tá? O pulso, a frequência cardíaca na gestante aumenta. Por quê? Porque ela tem 1,5 litro até 2 litros de aumento na volemia. Isso todos nós sabemos, porque ela tem que perfundir para ela e para o feto. A circulação útero-placentária é muito alta, né? Muito alta mesmo. Então, assim, para uma gestante te dar sinais de choque, ela tem que perder esse excesso mais 30% do volume normal dela. Ou seja, uma gestante ela vai ter que perder cerca de 3, 4 litros para começar a ter aqueles sinais que nós discutimos nas aulas de choque, que é o choque descompensado, né? Aumento de frequência, hipotensão. Só que na hora que isso aparece nela, o feto já está em sofrimento há muito tempo. Isso aqui é uma coisa muito importante, a síndrome da hipotensão supina, que a gente sempre fala. Deitou, imobilizou a gestante, sempre. Ou coloca um coxim debaixo da prancha, ou não tem como fazer, pega suas mãos, empurra o abdômen gravídico para a esquerda, faz um ângulo de 15 graus
tem os hospitais, alguns têm maca hidráulica, que para gestante, elas são maiores, e ela vira 15 graus. Por quê? Porque o útero gravídico comprime a veia cava. Comprimiu a veia cava, o retorno venoso é menor, o coração recebe uma pré-carga menor, como a gente falou bastante disso na aula de choque também. Então a gestante, consequentemente, ela vai ter um débito cardíaco menor, ela pode ter uma perfusão diminuída mais rápido. Por isso que segundo trimestre e terceiro trimestre, lateraliza ela 15 graus sempre. Tá? As pessoas esquecem de fazer isso com gestante. Para tudo, para a medida da pressão arterial dela, deitou ela, segundo trimestre, terceiro trimestre, mexe o abdômen, deixa ela 15 graus, sempre para a esquerda, tá? Porque ela vai ter hipotensão supina. Isso vai dar valores alterados e vai diminuir a perfusão dela. Né? Então, ela é naturalmente hipervolêmica, ela tem anemia fisiológica, ou seja, não é que ela é anêmica, é muito volume, dilui o hematócrito, então a gente pensa que ela... Isso é importante numa pensação de choque, que você fala, meu Deus, vou dar oxigênio, ela tem menos hemácia. Não, ela tem às vezes hemácia. Agora, se ela sangrar mais ainda, ela já tem a diluição e ela vai perder mais hemácia. Aquilo que a gente falou, nem sempre o soro ajuda, né? Porque qual que é o problema do soro que a gente falou na aula passada? É sempre a regra 3:1, que acontece o quê? 1 litro de sangue repunha 3 com soro, que não é muito boa, né? Por quê? Porque todo volume que você põe nela, em qualquer pessoa, vai acabar por terceiro espaço. E todo volume que você põe, não tem quem carregue oxigênio, a não ser o próprio sangue ou o sangue artificial, que a gente falou bastante também na outra aula. Então, chega uma hora que você dar volume para um paciente não vai compensar, ele vai ter que tomar sangue. Por isso que as classes de choque são importantes para a gente clinicamente avaliar e saber que reposição que eu dou para esse paciente. Né? E o distúrbio de coagulação. Gestante tem esse lado negativo. Por natureza, ela é pró-coagulada. Tudo nela é para coagular. Se uma gestante tem um trauma, que tem um descolamento prematuro de placenta, uma lesão sanguínea, ela tem muito mais produção de coágulo do que qualquer outra pessoa. Por quê? Ela tem que se preparar para o parto. Às vezes, a gestante tem um trauma que pode levar a um descolamento prematuro de placenta, só que no fundo uterino. Ela descola a placenta ali do útero e não sangra, não aparece. Aí você não sabe, avaliou aparentemente bem, de repente ela evolui para um trabalho de parto, está tudo bem, está dilatando, está em período expulsivo, você não sabe. Na hora que sair tudo isso, fica aquela placenta aderida, na hora que a placenta sabe, o fundo uterino está puro coágulo infiltrado no miométrio uterino, aquele útero de Cuvaler. Aí o que acontece? Aquele parto que nasce a criança e ela não para de sangrar. Evolui a choque, que aquelas mulheres têm que fazer esterectomia de urgência, porque ou faz isso ou ela morre. Então, trauma na gestante não é brincadeira. A gente tem que avaliar, estabilizar, correr para o hospital. Chegou, se o prazo falar é longo, igual todo paciente, reavalia, faz um manejo, reavalia se melhorou, faz o manejo, volta para o primário, faz o manejo, volta para o primário. No hospital a mesma coisa. Porque, às vezes, por bobeira, ela vai evoluir para choque por um descolamento num lugar dentro do útero que ela não vai apresentar sinais de sintoma. Tá? Respiratório, como eu falei, o diafragma empurra o pulmão, então ela fica com menos espaço. Então, o que ela faz para compensar? Ela aumenta o volume corrente. O que ela aumenta? A capacidade da gestante de inspirar o ar, ela aumenta. Tá? Sem alteração da frequência ventilatória, só que diminui o volume residual, porque ela tem menos espaço. Então a gestante, ela não parece, mas ela ventila, ela chupa mais ar para a via aérea para tentar compensar a compressão do pulmão. Por isso que uma gestante em choque ou em problema de via aérea tem que ficar esperto com a saturação e avaliação dela, porque geralmente ela vai precisar muitas vezes de oxigênio, mas ela não aparenta, mas o feto já está precisando. Tá? É a mesma coisa? Mesmo protocolo de via aérea, mesma quantidade de oxigênio, né?
Se ela rebaixar, a mesma coisa. Começa manobra manual, não deu guedel, bolsa valva máscara, e assim a gente vai, não deu, em último caso, entubar, tá bom? Sistema gastrointestinal, já falamos, né? Motilidade, as alças intestinais são mais superiores. Então, é muito importante no trauma o mecanismo e a história dela. Se a gestante anda com a carteirinha, ótimo. Lá vai ter todas as informações que eu preciso. Se ela não tiver, gente, a gente vai ter que estimar mais ou menos o tempo de gestação dela. Como eu faço isso com a fita? Você passa a fita, pelo fundo da altura uterina, a gente tem mais ou menos noção de que estágio que ela está. Tá? Como fazer isso na gestante? A avaliação é o XABCD normal, o F de feto, que a gente já falou, né? Que a gente avalia o feto depois que a gestante está sendo primeiramente avaliada e manejada, ou seja, estou dando um primeiro tratamento conforme necessidade, com oxigenação adequada, grandes volumes de soro, né, de cristalóide na gestante, a gente falou, ela é hipervolêmica, a gente precisa repor isso, se necessário, igual adulto, em bolos, tá? Raio-X, esse é o medo de todo pai, da criança, da gestante, tudo. Posso levar, hoje tem a tomografia raio-X também. Vou levar essa criança, a radiação não vai comprometer, radiação não, partícula da radiação X vai comprometer o desenvolvimento fetal? E a resposta sempre foi a mesma. A gente não submete se não tiver necessidade, mas se tiver, você pode colocar uma gestante na raio-X sem o menor problema, tá? Quantas vezes for necessário. A gente sabe que para expor mutação, geralmente é mais de 100 a 200 exposições. Mas se a gestante precisar, a gente coloca e você explica isso sem medo, tranquiliza, numa boa. Isso vem junto com a ansiedade e o medo, aquele drama, se eu morrer salva meu filho, que eu não quero, o homem já quer a mulher, que ama a mulher, aquela coisa toda. Então a gente precisa sempre, não há muito que é isso. Nosso objetivo é salvar o binômio. Se não for possível, o esforço é sempre materno. Eu preciso salvar a mãe, né? Eu priorizo a mãe, porque não tem como priorizar a criança, né? A gente não induz parto, não adianta parto, cesárea somente pós-mortem, se for uma parada presenciada, a gente tem até 5 minutos, a mãe já morreu, né? Já entrou em parada, na verdade, até 5 minutos cesárea pós-mortem, que é rápido e simples, corta o abdômen, o útero gravídico e tira a criança. Até 20 minutos isso pode ser viável, tá? É a única situação que se faz ouvir uma vez só fazendo. Caso contrário, a mãe daquele jeito, a gente sabe que a vida intrauterina é melhor quando não interrompida para o feto. A avaliação secundária no início da gestação, né? Choque materno, como a gente falou. No final da gestação, o trauma fechado é o mais comum, né? Descolamento prematuro. Lesões de útero, lesões fetais. E uma coisa que é comum por causa do trauma no terceiro trimestre é o trabalho de parto prematuro, né? Então, quais são as lesões mais comuns das gestantes? Descolamento prematuro de placenta. Depois, no trauma fechado, trabalho de parto prematuro, trauma aberto, penetrante, qual que é a principal causa de óbito fetal? E pode evoluir uma rápida evolução, pode ter uma rápida evolução também de óbito na gestante, é a ruptura uterina. Ela não é tão comum, mas é um quadro terrível. O rompimento uterino, ele gera uns sinais e sintomas e a mulher sangra rapidamente. Então, assim, 80% a 90% de morte fetal, tá? Nesses casos, é muito difícil salvar o feto. E na gestante também, se a gente não agir logo, é muito grave. Nesses casos, é esterectomia, não tem muito o que fazer. Tá joia? Outra coisa que é comum, não comum, né, mas pode acontecer no trauma fechado, são as hemorragias
peritoneais. Por quê? Como a gestante ela aumenta a circulação, ela também desenvolve muitos vasos sanguíneos, como eu falei, das mucosas. O peritônio abdominal na gestante, ele vasculariza demais. Tá? Então, como ele está mais vascularizado, qualquer ferimento penetrante pode causar hemorragia abdominal. Tá? Nesse caso, não tem como. Tem que, né, só que tem um FAST, outros aparelhos que detectam isso mais rápido. Na gestante é difícil, por causa do útero gravídico. O tratamento é intrahospitalar, vai ter que abrir com esse sangramento. Tá? Então, não é tão simples assim. Tá? Então, como identificar um descolamento prematuro de placenta? Né? São vários sinais e sintomas, mas basicamente são dois, tá? Sangramento vaginal e hipertonia uterina. Então você palpa o útero da gestante, ela queixa de muita dor, ela acha inclusive que está entrando em trabalho de parto. A diferença é que o trabalho de parto, a frequência da contração uterina, lá o tríplice gradiente, né? Começa o fundo e vai para baixo, é de tempo em tempo. Vai fazer uma frequência igual, exata, né? De 20 em 20, de 10 em 10, 15 em 15. Isso aqui não. Isso aqui, ela não é rítmico. Só que ela tem uma grande... Você palpa o abdômen dela, é duro. Você palpa o útero, ele é macio. Você sente aquele... Agora, na gestante, não. Você palpa, ele é rígido. Ela se queixa de muita dor e muitas vezes associado ao sangramento. Como eu falei para vocês, nem sempre o sangramento é possível. Se há um descolamento no fundo uterino da placenta, aquilo que eu falei, não vai sangrar. O coágulo começa a filtrar dentro do sangramento do útero e vai formar muito coágulo no útero. O útero de Kovalar, você tira ele, o fundo dele está cheio de hematoma, tá? Na hora que vai descolar a placenta, esse coágulo rompe de novo, aquilo vem sangue, que não é um choque muito rápido. Por isso que eu falo que evolui para esterectomia. Então tem que tomar muito cuidado durante a avaliação, lá principalmente no intrahospitalar, prestar atenção nisso, tá? Mas sangramento, dor abdominal, sensibilidade uterina, rigidez e elevação do fundo do útero. E pode estar presente o choque, tá? Então, descolamento de prematuro de placenta pode acontecer em qualquer fase da gestação e não é tão simples, tá? Ruptura uterina, laceração, rasa ou ruptura. Você palpa um útero, qual que é a diferença? Um descolamento prematuro de placenta, quando rompe, você palpa o útero inteiro, tá duro. A rotura uterina, não. O útero rompe, ele já começa a sangrar imediatamente. Você palpa o útero, ele é mole. Aquele abdômen mole. E aonde tem a ruptura, ele faz um anel de constrição para não deixar sangrar. Então você sente a lesão, você sente uma região tônica e todo o resto uterino é mole. É totalmente maleável. Ela choca muito rápido, tá? E uma grande dor, tá? Dependendo se rompeu placenta, bolsa amniótica e tudo, além de palpar a ruptura, você sente partes prováveis do feto. Então essa é uma grande diferença do descolamento prematuro para a rotura uterina, né? O descolamento é aquele útero rígido, né? Porque tá. Esse aqui não, esse aqui é um útero já hipotônico, só que a região ele forma um anel de contração. É muito palpável isso, tá? Ele é bem palpável mesmo. Já vi umas 2 vezes, a contração é bem palpável. Ruptura da membrana, né? Fluidos. Se tá sangrando, muitas vezes sai líquido amniótico junto. A gente sabe que checar o pH, tudo isso é mais comum dentro dos hospitais, né? Mas tem presença de líquido saindo pela vagina, a gente já tem que imaginar que tem lesão associada ali no trauma, rompeu membrana, né? Trabalho de parto prematuro, né? Sinais e sintomas, presença de contração, a duração e a frequência é rítmica, como a gente sabe, tá? E presença de lesão fetal. Por isso que assim que possível, gente, a gente precisa monitorizar o feto. O que a gente pode fazer? Você pode ter um sonar para contar a frequência. A gente sabe que a frequência do feto é de quanto, geralmente? 100 e... Qual que é a frequência do feto? 140 a 160, 180, 200 para mais já é complicado, né?
menos que 140 também, a gente já fica um pouco menos preocupado, tá? Já fica mais preocupado isso aí. Então é um exame básico de vitalidade fetal que a gente pode fazer aqui, ó. Tem mobilograma, um monte de coisa, mas no pré, essas coisas a gente observa mais isso, tá? Então, como ajudar o feto? Repondo fluidos da mãe, vai melhorar a perfusão do feto, se possível, né? E o transporte, como a gente falou, do lado esquerdo, né? É 15, no máximo 30 graus. Não transportar na posição supina, né? Totalmente dorsal. E monitorização contínua do feto e da mãe. No hospital, muitas vezes, é o que eles vão fazer, dependendo do trauma. Se a gestante vai ficar lá em observação, vão fazer cardiotoco de tempo em tempo, vai receber volume, vai ser avaliada, depende da lesão. Tá? O XABCD da gestante é igual ao do adulto. O que a gente tem que se preocupar é nessa alteração fisiológica e nas lesões associadas. Tudo bem até aqui? Joia? Tá claro? Tá? As lesões comuns na gestante, tá? Então agora, para encerrar, bem rapidinho, vamos falar do trauma do idoso, que também não tem diferença nenhuma. A diferença é que o idoso, assim como a gestante, tem a senescência e a senilidade. Então o que é a senescência? O envelhecimento normal, né? Você perde massa muscular, perde massa renal, perde córtex encefálico, diminui a quantidade de água no líquido e tal. E a senilidade, que é envelhecer com alguma doença, que é o que é mais comum hoje em dia. Então, a maioria dos idosos que a gente atende, ele vai ter o quê? Ele pode ter um diabetes, hipertensão, um CA, um DPOC, doenças que podem, durante o manejo do trauma, mascarar sinais ou piorar, dependendo do que a gente faz. Tá? Então, nos Estados Unidos, né, é muito comum a nossa epidemiologia também, a gente não tem tantos dados assim no Brasil, né? Então, em 2020, ou seja, por agora, nós tivemos um aumento de 20% de idosos, ou seja, 52 milhões da população mundial são idosos. Isso é muita coisa, né? Pessoas com mais de 65 anos, a gente sabe que idoso a partir de 60, mas com 65 a mortalidade aumenta bruscamente por conta da senescência, da fisiologia de perda de algumas coisas, né? Essa população é hospitalizada frequentemente com trauma até 2 vezes do que qualquer outra população. A gente sabe hoje, isso é muito claro, idosos acima de 75, 80 anos, a mortalidade a qualquer trauma é de 85%. Então, aquele senhorzinho que foi lavar lajota, teimoso, cai lá as cabeças do fêmur, vai para o hospital, pneumonia, sepsis, aquela vida toda, mas tudo pelo trauma. Cai do telhado, né? Vai fuçar onde não deve, só toma uma jurubebinha, cai fácil, perde o equilíbrio. Então, tudo leva ao trauma. Nessa população, nos idosos, é a quinta causa de morte, tá? E a nona acima de 65 anos, ou seja, é muita coisa, né? Então, os idosos são realmente vulneráveis, né, aos quadros de trauma. Quais são os fatores mais frequentes? Diminuição da percepção, a visão, o humor e os líquidos do olho diminuem a circulação, catarata, presbiopia, outras doenças que atrapalham o campo visual, né? A audição, diminuição autonômica e diminuição da força muscular, tem perda de 30% da massa muscular, né? Associação com doenças agudas, né, precedendo trauma. Isso aqui é muito importante. Doenças crônicas e as medicações. Idoso hoje em dia tá um xarelto, vai para todo lado, que são os anticoagulantes modernos. Qual que é o problema? Tá caminhando um idoso caminhando, só caiu, bateu o joelho no chão, mas tomava xarelto. O que aconteceu? A abrasão virou hemorragia que não parar, fez um derrame intraarticular e aquele hematoma se estendeu por toda a perna. Aí faz aquele hematoma gigantesco. Às vezes o médico tem que drenar, porque aquilo vira um meio de cultura, já leva a infecção, porque é o sangue extravasado. Você olha e parece que a pessoa recebeu uma surra, uma colisão, um atropelamento. Não foi um tombinho, mas por conta de anticoagulante, né?
acaba evoluindo para um sangramento maior. Isso vale também para a cabeça. Tá? A cabeça tem algumas vantagens. Então a gente tem os hematomas epidurais, né, que estão logo abaixo do osso, né, na via mata, que fazem o quê? São sangramentos arteriais. Então você rompe, se tem um descolamento, um rompimento, rapidamente forma um hematoma. Então são hematomas que evoluem em horas. O idoso já é o contrário, eles fazem muito hematoma o quê? Subdural. E por quê? O córtex cerebral atrofia, o espaço subdural aumenta de tamanho, né? E as veias perfurantes do espaço subdural ficam mais escleróticas, mais duras. Então ele cai, rompe, só que a pressão subdural é menor, porque é uma veia, e aquilo vai formando um coágulo. Aí, 4, 5 dias depois da queda, tá bem, vou tá bem. Começa convulsão, vômito, rebaixamento do nível de consciência. Vai lá, chega, história de trauma, tomografa, tá lá um hematoma subdural, justificando a convulsão, rebaixamento, seja o que for. Então, nessa população, o sangramento é mais fácil por conta do quadro não de arteriosclerose, mas de aterosclerose, que é o enrijecimento natural da camada muscular das artérias. Tá? Beta-bloqueador, antipertensivo, todos eles diminuem a frequência, diminuem a pressão. Então, se está chocando, tem que ficar esperto. É muito comum eles falarem, toma algum remédio? Aí eu tomo. Tomou 4 captopril de manhã, porque se embananou. Ainda vai, daí tem uma tontura no sol quente, cai e se arrebenta. Aí você não sabe se choca, se não está chocando, o que está acontecendo, né? Nutrição, hipotermia e a percepção diminuída. Então, tudo isso ajuda. Um dos fatores é a queda. 70% das mortes são por queda. É aquele idoso que você fala, não põe tanto tapete de tricô, não encera, não junta tanta bugiganga, não adianta. Cai porque é mobiliário, cai porque usa medicação, cai porque não se hidratou, né? Cai porque a percepção é diminuída. O sistema labirinto também fica enrijecido, então ele tem mais tontura, os otólitos se deslocam com dificuldade. Então, tudo isso aí propicia ter queda, tá? Então, o que acontece nas quedas? Fratura de quadril, que é uma delícia, o húmero proximal e o fêmur, que é a primeira coisa que vai, né? E as lesões associadas, né? Queimadura é igual criança porque ele estilou na arteira, e idoso é porque é teimoso, né? Então, é aquela história. Tem neuropatia, porque é diabético, vai tirar da boca do fogão, vai passar para a boca de trás, já tá a chama aqui queimando o pelancão. Não percebe. Queimadura em idoso é um quadro complicado, porque a gente sabe que eles têm um metabolismo diferente. Então, uma queimadura equivalente a 20%, que já é um queimado grave, neles evolui muito mais rápido. A resposta é difícil, né? A compensação, né? Então, o escaldar e o queimar, a por chama, que é o que eu comentei, né? E água quente, muitas vezes também no incêndio. Lesões de contato e exposição. Lesão no trânsito, acima do 80 é a causa mais comum. Eu não vejo idoso. Vocês não veem idoso dessa faixa etária batendo perna na rua? Né? Você fala, não vai. Vai na farmácia, vai na feira, vai na quitanda, vai fazer qualquer coisa. Pegar dinheiro no banco, então, é uma maravilha. Porque você fala, eu vou aí, vou te buscar, nós vamos lá no caixa, vamos sacar dinheiro. Eu já fui. 80 anos na boca do caixa, do banco, o calçadão é puro velho. Então, assim, é muito comum esse tipo de violência, assalto, leva associado a trauma, né? Principalmente de membro superior, que puxa, não deixa levar, cai, né? Ao contrário da criança, que tem uma reserva fisiológica aumentada, o idoso é limitado, tá? Então, essa perda da reserva fisiológica leva a nossa avaliação a ser mais obscura. A gente não consegue, muitas vezes, saber se esse idoso está evoluindo para piora, se está mantendo, se eu dou mais volume, eu não sei se ele tem insuficiência cardíaca,
crônica, se ele tem doença renal crônica, posso dar muito volume. Ah, tem fístula aqui, artéria. Ah, então eu sei que tem uma FAV aí, eu já sei que não dá para dar muito volume, mas eu não sei se ele está no estágio conservador, o que está acontecendo. Então, avaliar o idoso é uma caixa de surpresa, né? Essas doenças pré-existentes. Então, no idoso, o sistema cardiovascular, o coração fica duro, assim como os vasos, enrijece. Isso é muito mais difícil para ter uma resposta, por exemplo, a dar volume. Eles não apresentam uma boa resposta. A sístole e a diástole neles é mais difícil, porque um vaso mais enrijecido, aquela chamada que nós discutimos na aula passada, o tipo de pulso, né? Que leva a não diferenciar sistólica de astólica é muito difícil. A reserva cardíaca, conforme nós vamos aumentando a idade, o miocárdio também vai ficando, ele diminui a sua quantidade proteica. Em algumas doenças ele aumenta, mas isso leva ao aumento progressivo da perda da reserva cardíaca. Né? Muitos são insuficientes cardíacos crônicos, e para descompensar é muito fácil. A condição elétrica, muitas vezes tecido já fibrinótico, não dá para levar, e a diminuição da perfusão periférica. O respiratório, a gente tem diminuição da superfície alveolar. 20% naturalmente a gente já perde de superfície alveolar no pulmão. Tá? A gente começa a envelhecer quando? Tá lá desde quando você nasceu, realmente. Mas a gente já começa a perder, as células começam a entrar em envelhecimento e perca a partir dos 20 anos de idade. Então, a partir dos 20 anos, os primeiros néfrons já começam a iniciar a sua perda. Tá? Cada 10 anos de vida, a gente vai perdendo uma porcentagem desses órgãos, não é imediato. Tá? Então, hoje aqui nessa sala, todo mundo já está se caminhando franco, vida idosa. Né? A gente já tem células, já começa a aparecer uma mancha, tá rindo, né? A gente começa a perder uma mancha aqui, já começa a aparecer uma mancha ali. Ai, eu não era assim, eu não era assado. Ai, tá acontecendo isso nunca me aconteceu antes. Mas é assim mesmo, né? Chegar por fralda não custa muito. Alterações no mecanismo de defesa, principalmente se fumou. Ao Covid aí, a imunidade pulmonar é importantíssima. A gente tem células específicas de defesa no pulmão. Por isso que o idoso é tão vulnerável às infecções pulmonares. A gente não tem uma circulação pulmonar adequada e um sistema imunológico adequado. Né? E o pulmão, associado às doenças, DPOC, ou asma, ou outras, ventilar um pulmão desse não é tão simples. Né? A gente dá volume, dá a saturação não melhora. Às vezes não é nem Covid, não é nada, mas o próprio quadro da pessoa é ruim. A gente às vezes nem sabe que ela é DPOC e ela é naturalmente hipoxêmica. Por isso que o DPOC exacerbado, a gente dá oxigênio a partir de 86%. 87%, porque ele vive com o quê? Com 90, com 92, com 89. Você tá dando oxigênio para ele toda hora, ele se compensa mais fácil. Né? Sistema nervoso, atrofia cerebral, né? É aquilo que eu falei. A gente tem uma diminuição do cérebro, ele fica mais facilmente flutuando no líquido, tá? Então, maior movimento do cérebro em resposta ao impacto. Isso pode ser bom ou ruim, porque quando a gente tem uma lesão de desaceleramento, vocês viram que cair e bater a cabeça, o occipito, e some a visão? Faz aquele pim, se some, dá um clarão e volta. O que é isso? É o teu cérebro flutuando no líquor, se choca na caixa craniana, né? Perto aqui do lobo occipital, que é onde que a gente tem mesmo o córtex visual, e a gente tem você tem um leve apagão. O idoso, isso acontece muito, né? Todo mundo tem aquela tia que fala, mas não sei por que essa mulher cai tanto. Numa semana cai 4, 5 vezes. Vai fazer um negócio, cai. Levanta, cai. Eles têm uma adaptação diferente da nossa. Eles têm perda. Não é porque, ai, eu não era assim. Ai, como é que pode cair tanto? Imagina, eu não vou cair tanto assim. Às vezes vai cair até mais. Alteração da habilidade cognitiva e memória. Então, aquela história, memória antiga, memória recém, não consegue mais. Porque a gente tem perda de massa cinzenta. E a distensão venosa, como a gente já falou, por isso que o hematoma subdural é muito mais comum nessa população.
Abdômen, massa renal, túbulo renal, né? Tanto na gestante quanto no idoso existe bastante. Tirando o fato da gestante que ela tem mais propensão a infecções urinárias, o idoso ele também tem, mas ele tem uma perda da massa, mas que acompanha por perda de volume e tal. Então isso não compromete tanto, tá? A sistematização no idoso, no prazo falar. Mesma coisa, o X, controle de sangramento. O A, cuidado com corpos estranhos, né? Dentadura, prótese, jaqueta. O paciente uma vez acordou na manhã, eu quero minha jaqueta, eu quero minha jaqueta, eu quero minha jaqueta, e acho que não chegou com jaqueta. Jaqueta, o que ele falava era ponto removível. E a gente procurando uma jaqueta, né? Ele quer minha jaqueta, custa caro minha jaqueta, porque eles são teimosos. No hospital a gente tira a dentadura, eles viram uma arara. Eles não gostam de ficar sem dente. Né? Ruim para comer, ruim para falar, altera a dicção. E é verdade, mas a gente precisa sempre estar nesse. Porque qualquer corpo estranho, o idoso perde, como ele perde dente, a boca dele, ou seja, ele tem perda da massa, mandíbula retrai, então eles têm uma boca também que é mais difícil de permanecer o quê? Desobstruída, é o contrário, né? Eles podem obstruir muito. Então, qualquer coisa, a máscara não se adapta à face. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de promover o A e fazer o B, né? Fixar bem, não deixar o escape, porque eles têm essas dificuldades anatômicas, né? Perder o dente deve ser muito ruim, né? B, a nossa referência é sempre a saturação acima de 94, como a gente está vendo isso no curso inteiro, né? Então, esse aumento da necessidade precoce, como o idoso tem senescência ou senilidade, eles podem precisar de oxigênio mais rápido do que gestante, do que criança, do que um adulto, né? Porque eles têm adaptações e uso de medicações, essa dificuldade de via aérea. Então, às vezes, eles precisam, a gente tem que entrar com oxigênio o quanto antes neles, do que como se fosse outra população, tá? O C, a gente falou, é a mesma coisa, tal, intraósseo, volume, é o mesmo cuidado, tá? D, importância do estado basal. Então, a gente não sabe que aquele idoso é demente, tem alguma demência, e a gente não sabe se ele está fazendo delírios, ou se ele está fazendo alucinações, ou dizendo lequincré, porque ele tem uma lesão associada primária ao trauma, ou se ele tem alguma doença que leva a isso, né? A escala é a mesma, a aplicação é a mesma. Cuidado na imobilização. Ó, gente, idoso eu acho que é o ser humano mais difícil para imobilizar, né? Por quê? Porque eles têm N comorbidades. Eles têm geralmente cifose, a taxa torácica do TPOC é maior, eles têm o tórax em tonel, que é aquele diâmetro anterior-posterior maior que o anterior. Então, quando você coloca um indivíduo numa prancha, numa mobilização, eles ficam retinhos, bonitinhos, supinos na prancha? Não ficam, né? Então, eles têm uma série de deformidades ou por outras doenças, tá? Problemas de articulação, reumatismo, que não é tão simples imobilizar, tá? Então, a gente tem que ver que muitas vezes o idoso precisa de um coxinho para alinhar, e não podemos deixar essa população que tem uma pele que é igual um papel, perdeu quase 5 milímetros de espessura, eles desenvolvem, isso é muito comum. Chegava no intra-hospitalar, o pessoal deixa lá na prancha até alguém chegar, avaliar, ficar lá na maca. Quando a gente vai ver, em 20 minutos eles fazem lesão por pressão grau 1. Você olha aquela sacra, aquele trocânter vermelho já, ou já até fez um na bolha. Então o idoso não pode. Então, o que a gente falava sempre no intra-hospitalar, no TLS, por si. Se eu não tenho condição de tirar ele de uma prancha, ou precisa de uma avaliação e não é possível, tira ele da prancha rígida e coloque ele numa maca, uma maca colchoada. A maca é para isso, ela é retilínea, tá? Mas não deixe ele muito tempo numa prancha, porque isso vai levar às lesões, tá? E para encerrar, né, a faixa etária de 55 a 64, elas têm uma diminuição da reserva moderada, né?
A gente tem que sempre lembrar da overdose medicamentosa, que eu falei lá atrás sem querer. Eles fazem muito uso de troca. Eu que sou jovem já troquei medicação de um pelo outro, me deu problema. Imagine um idoso. Era para tomar o captopril losartana, tomou o diazepam de 10. Eles são iguais. Nunca tomou na vida e, além de tudo, já tem cheio de problema. Considerar que o paciente apresenta condições de fornecer uma história adequada, né? De 65 a 74, a gente sempre tem que pensar na senescência, no que já alterou nesses indivíduos, doenças prévias, controlar e monitorizar essas funções. Só lembrar que é uma população que muitas vezes precisa de oxigênio lá no A e B, e às vezes eles também não apresentam sinais de choque claro por conta de medicações que eles usam, ou apresentam de forma exagerada por conta da associação dos antiplaquetários, né, dos anticoagulantes. Hoje em dia, xarelto, varfarina ainda tem, né, mas tem que ficar associado ao INR, então eles têm que tomar ainda os comprimidos, a heparina, mas usa muito, então tem que tomar muito esse cuidado, porque eles vão, a gente tem que pensar que eles podem sangrar por qualquer lugar intra, né, interno, sem a gente ver, né? Acima de 75 anos é a pior faixa etária, né? Então, é mau prognóstico em trauma moderado. Após ressuscitação e diagnóstico, identificar a gravidade do caso, discutir com família a situação do paciente. Então, dependendo do trauma, eles podem evoluir. Já vi muito. O TI, eles dão com essa idade, lesão, evolui para lesão vegetativa, ficam vegetantes. E você precisa sempre, a equipe vai conversar com a família, né? Faz um TCE, demora 4, 5 dias, começa a ficar ruim. Quando chega, não tem muito o que fazer. Já tem um comprometimento, né? Olha aquela pupila, misopório. Tá joia? Pessoal, de trauma em população especial, esse é um resumo dos tipos de lesões que podem acontecer em qualquer população. O que a gente tem que não pode esquecer dessa aula? É muita coisa? Mas o que a gente tem que lembrar é que a gente precisa respeitar a anatomia e a fisiologia de cada segmento, de cada população. Tá? Em seguida, não podemos esquecer do que pode mais comprometer a função orgânica deles. Então, a via aérea da criança, os principais mecanismos de trauma na criança, gestante, o que mais compromete a gestante, o feto, as intervenções necessárias, como fazer, e nos idosos, a alteração fisiológica e anatômica. Via aérea no idoso geralmente é necessária e está comprometida pela falta de dentição, entre outros problemas, como a gente já viu agora mais as doenças e os medicamentos, tá? Então, se fosse ver mesmo, a gente tinha um dia inteiro para falar só sobre cada assunto. E esse é o básico do atendimento do trauma pré-hospitalar. E a diferença é que também não muda muito do intra, não. É tudo isso que a gente leva em consideração do mesmo jeito.